Pai, depois desse louvor aí, como é que a gente faz? A vontade de ficar até meia-noite cantando, gente. É bom louvar o Senhor. Amados, abram sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 5 em diante. João, capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre evangelismo. O tema dessa pregação é tornando-se um verdadeiro evangelista. Eu não sei o que você pensa quando a gente fala sobre evangelismo, mas hoje Deus vai falar conosco acerca disso. Evangelho de João, capítulo 4, foi projetado aqui. É bom que você tenha a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia, você não perca o hábito de abrir sua Bíblia, mas eu vou ler o que está no telão aqui, para que todos que também não têm Bíblia possam acompanhar. Ele diz assim: Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria uma água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenham para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado:
Um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amada igreja, essa mulher, ela não poderia ter a atenção de um homem. Naquele tempo os homens não conversavam com as mulheres. Achar uma mulher na rua e conversar com ela, mulher era um sub-humano, não se conversava com mulher. Jesus para e conversa com uma mulher num poço. Mas tem outro detalhe: os homens, Jairo, eles não falavam, os homens judeus não falavam nem com os homens samaritanos. Houve um racha em Israel há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás. Houve um racha, mais ou menos como se a gente dividisse o Brasil. São Paulo para cima é um país, São Paulo para baixo outro país. São todos brasileiros, são todos amantes da comida nordestina, da comida sulista, da comida mineira. Ouvimos sertanejo, ouvimos rock, mas do nada o país foi dividido. Fizeram uma capital nova para o sul. Afinal, a capital de cima é Brasília, ela permaneceu sendo a capital, mas a de baixo foi uma capital nova. Escolheram, por exemplo, Curitiba como nova capital. Foi isso que acontecia com Israel. A parte do norte ficou sem a capital, Jerusalém. Jerusalém fica no sul. Então os judeus que ficaram no sul continuaram com a sua capital em Jerusalém, e os que ficaram no norte elegeram uma nova capital, a cidade de Samaria. Por isso os samaritanos. Essa mulher era lá de Samaria. Eles tinham uma rixa, uma rivalidade. Então os homens judeus não conversavam com os samaritanos, pois Jesus conversou com o samaritano, e esse samaritano era mulher. Jesus foi completamente contra a cultura da época. Se a cultura do mundo é uma, Jesus vai na cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus abraça todas as pessoas, porque Deus quer que todos sejam salvos. Acontece que Jesus começou a conversar com ela, e sabe o que aconteceu? Ele falou assim: me dá água. E aí ela disse: como o senhor, sendo um judeu, me chama, conversa comigo, sendo eu samaritana? Aí Jesus disse o que para ela? Se você soubesse quem é o dom de Deus, você me pedir água e não eu. Ou seja, Jesus nem entrou no mérito de questionar com ela por que ele estava falando com ela. Jesus não quis debater com ela sobre a diferença ou a rixa que eles tinham. Jesus prosseguiu falando, ignorando completamente as diferenças que existiam, mas que eram só mentais. Jesus não viu diferença, ele continuou conversando. Ele disse: se você soubesse quem é o dom de Deus, quem sou eu, você me pediria água, eu te daria. Eu te daria uma água viva, uma água que mataria a tua sede para sempre, porque essa água, ela sacia a sua sede hoje, amanhã você volta a ter sede, mas a água que eu der mata a sua sede para sempre, e não só mata a sua sede, como faz fluir de ti rios dessa água viva, rios de água viva. É muito mais do que saciar a sua sede, é te transformar numa torneira, é te transformar num rio que jorra água viva. E essa mulher disse: o senhor não tem balde, o senhor não tem como tirar água, por acaso o senhor é maior do que o próprio Jacó que fez esse poço? Que tipo de grandeza você tem que eu não conheço? E ela começa a ficar curiosa com isso. Ela disse: bom, eu quero dessa água, eu quero, me dê dessa água. Nesse momento chegam os discípulos. Os discípulos se espantam com aquilo. Como que o rabi, o Messias, o mestre, um rabino judeu, está conversando com uma mulher samaritana? Será que ele sabe o que ele está fazendo? Ele sabe quem é ela? Mas Jesus não se deixa levar por isso. Acontece que depois de Jesus falar com ela, mostrar para ela, e tem um detalhe, Jesus ainda fala assim para ela: para eu te dar essa água, eu preciso que você vá achando seu marido. Aí ela falou o quê? Eu não tenho marido. Aí Jesus disse o que para ela? Você falou bem, você não tem marido, você já teve 5, o que você tem não é teu. Ou seja, uma mulher completamente uma mulher que sofria completamente com os relacionamentos. Poxa, ela passou por 5 maridos. Muitas coisas podem ter acontecido. Aqui a gente pensa na nossa cultura, para a mulher ter 5 maridos, ela tem que ter 5 divórcios. Naquele tempo a mulher não divorciava, era o marido quem divorciava da mulher, ele que dispensava a mulher. Então talvez essa mulher já fosse dispensada por 5 homens.
A gente às vezes julga pensando que a mulher é sem vergonha, que fica procurando o marido, mas pode ser também, pode ter sido isso um caso ou outro, mas pode ser que em um caso ou outro ela foi rejeitada pelos seus maridos. E aí quando a mulher é rejeitada, geralmente algum familiar ou alguém pode acolher, ou alguém estranho. Então ela foi rejeitada várias vezes. Ela foi buscar água no poço ao meio-dia, um horário que ninguém ia buscar água. Uma mulher rejeitada, uma mulher com vergonha. E Jesus conversa com ela e fala: você falou muito bem, parabéns. Jesus ainda elogia ela, a honestidade dela, e fala: sim, de fato, você teve 5, o que você tem não é teu. Aí a mulher disse: nossa, você realmente é profeta, porque você tem falado tudo que eu tenho vivido. E acontece esse diálogo entre a mulher e Jesus. Quando os discípulos chegam, a mulher volta para a cidade. Mas como que ela volta para a cidade? Ela volta cheia dos rios de água viva, porque ela pediu e o Messias deu. E quando ela volta para a cidade, o que ela fala? Gente, venham e vejam, venham ver um homem que falou tudo que eu tenho vivido. E é interessante porque ela ainda fala para Jesus no diálogo: eu sei que um dia vai vir um Messias, vai vir um enviado de Deus que vai nos falar todas essas coisas que você está me falando. Aí Jesus diz o que para ela? Eu sou esse, eu sou o Messias. Imagina você estar conversando com alguém na rua, e você tocar num assunto, a pessoa toca no assunto, começa o diálogo, aí vocês falam sobre Deus, que Deus é bom, que você vai na igreja, e fala: graças a Deus está tudo bem, um dia se Deus quiser, eu vou conseguir fazer tal coisa, eu vou conseguir trabalhar para o reino de Deus. Aí essa pessoa olha e fala para ti assim: esse Deus sou eu, e eu quero, vai. Imagina, você encontrar com Deus, você encontrar com Jesus. Imagina o espanto daquela mulher. Ela não sabia, mas estava conversando com o Senhor do Universo. O Senhor do Universo pedindo água para ela, o Senhor do Universo ouvindo ela. E o Senhor do Universo, a razão de todas as coisas existirem, estava na frente dela, e ela conversando. E quando Jesus diz: eu sou, aí ela fala: então se você é o Messias, me explica, porque nosso país é dividido, Israel é dividida, e alguns dizem que tem que adorar no norte, outros dizem que tem que adorar no sul. O Messias vem dos samaritanos, o Messias vem dos judeus. Como que fica isso? Como que o Messias vai resolver esse problema então? E os demais problemas da humanidade, os demais problemas de Israel, como vai ser isso? Aí Jesus diz o que para ela? Pois vai chegar um dia, e na verdade esse dia já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser em Jerusalém, nem no monte da Samaria, mas em espírito e em verdade. Quando ele fala isso para ela, ela se espanta, porque ela percebe que ele está quebrando vários paradigmas, vários padrões culturais que foram impostos para ela. Cultura do mundo, cultura pervertida, não a cultura do reino de Deus. Poxa, ele está falando comigo, ele está me dando atenção, ele disse que vai me dar rios de água viva, ele se apresenta como sendo o Messias, ele falou tudo que eu tenho vivido e diz que eu posso adorar em espírito e em verdade. Jesus fala para ela: vocês samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus, porque o reino do norte se separou de Israel, separou do reino de Judá. Vocês adoram o que vocês não conhecem, a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, não apenas para os judeus, mas também para os samaritanos, também para todos os gentios, para nós. O que acontece com essa mulher? Ela fica maravilhada, porque pela primeira vez ela tem o perdão dos pecados, pela primeira vez ela tem uma atenção, pela primeira vez ela tem a atenção do Senhor do Universo de maneira clara na frente dela. Ela foi alcançada por Jesus, da mesma maneira que nós somos alcançados. Como Deus, sendo todo poderoso, conversa comigo sendo samaritano. Em outras palavras, como Deus, sendo tão bom, tão poderoso, conversa comigo sendo eu um pecador. Poxa, se naquele tempo as mulheres não tinham atenção, o que será de mim, um humano podre, ter a atenção de um Deus divino, maravilhoso e perfeito? Só que a verdade é que Ele não olha assim. A verdade é que Ele olha como alguém que nos ama. E Ele não dá rio para nós, Gabriel, só para a gente se saciar, mas Ele coloca na gente o mesmo poder que habita nele. Você já parou para pensar que do Messias, do nosso amado Messias, jorram rios de água viva? E Ele dá o mesmo poder para nós, cara, para que a gente jorre rios de água viva. Essa mulher entendeu o propósito. Ela volta para a cidade e fala: vejam, será que não é esse o Cristo? Percebe que até tem um pouco de dúvida, porque ele se apresentou como sendo o Messias. E ela volta para a cidade e fala: gente, eu acho que é, gente. Ele falou que ele é, eu acho que é. Ele falou tudo que eu tenho vivido, me anunciou um monte de coisas. Venham e vejam. Gente, os samaritanos conversarem com o judeu é algo impossível. Só que alguma coisa aconteceu com aquela mulher, porque os homens e as mulheres daquela cidade
foram até Jesus, sendo Jesus um judeu. Eles deram crédito a uma mulher, que é uma coisa muito difícil de acontecer, para não dizer impossível. E além de dar crédito para uma mulher, era uma mulher que estava falando para falar com um judeu. Ela quebrou os caras. Eles falaram assim: rapaz, essa mulher aí cheia de problema, agora fala que encontrou o Messias, veio falar um monte de coisa que a gente nunca ouviu sobre adorar em espírito e em verdade, sobre um Deus, um Messias que não vê diferença, que quer que adore em espírito e em verdade, porque um Deus procura os verdadeiros adoradores. Veja, Deus não procura uma adoração, Deus não procura por adoração, Deus não precisa da sua adoração nem da minha. Deus procura por adoradores, por nós. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí o que aconteceu? Essas pessoas começaram a falar: vamos lá, mano, vamos lá. Chegam as pessoas até Jesus, e os discípulos sem entender nada. De certa forma eles estavam até meio perplexos. Era uma coisa muito difícil para eles, é a cultura deles. Aí as pessoas chegam até Jesus por causa daquela mulher, gente. Por quê? Porque começou a jorrar rios de água viva através dela. Aí chegaram até Jesus e disseram assim: Jesus, fica conosco, vem falar mais para nós. Gente, um samaritano acolheu um judeu, gente. E veja, Jesus ficou lá quantos dias? 2 dias. Sabe por quê? Porque se Jesus fica um dia, ele só passou. Se ele fica 2 dias, ele pousou lá. Se alguém vem na minha casa almoçar comigo, ele passou pela minha casa. Se alguém dorme na minha casa, como eu durmo na casa do Paulo, por exemplo, é porque eu fui acolhido lá. Então os samaritanos, eles acolheram Jesus. Vem e fica conosco. Um dia é muito pouco, pelo menos mais um, Messias, fica conosco. Eles acolheram Jesus. Uma mulher cheia de problemas, rejeitada, ignorada, sem poder algum, sem histórico. A Bíblia não aponta histórico nenhum dela. Que grande feito ela tinha, rejeitada por 5 homens, vivendo em pecado. Ela levou Jesus a ser acolhido numa cidade inteira, gente. Sabe o que é isso? É evangelismo. A gente pensa que evangelismo às vezes é um evento evangelístico. Eu vou falar uma verdade para você: cristão que não evangeliza não é cristão, gente. Um cristão que não tem uma vida de evangelismo, eu lamento em dizer, eu não sei se você é salvo. Porque alguém que foi salvo por Jesus, alguém que recebeu a água viva de Jesus, não pode viver uma vida morta. Alguém que foi alcançado pela graça de Deus não pode viver sem jorrar rios de água viva. Não é gotas, águas, baldes, rios. Você pode controlar um rio? Quando a correnteza vem, ela te leva. Rios de água viva fluíram naquela mulher. A gente aprende 2 lições muito importantes aqui. Minha pregação vai ser breve com vocês hoje, porque quando a gente fala de evangelismo, eu acho que é mais a gente refletir sobre isso de maneira breve e trabalhar o mais rápido possível. Então eu vou trabalhar 2 pontos com vocês. O primeiro, porque Deus trabalhou isso no meu coração, gente. E essa semana Deus trabalhou isso no meu coração. O primeiro, ela era uma mulher e era samaritana. Talvez você se sinta, sabe como? Assim. Poxa, mas que poder eu tenho? Que capacidade eu tenho? Eu não sei nem falar. Eu nunca fiz nada, gente. Eu não sei nem vender. Eu não sei vender nem água no deserto, gente. Eu não sei nem falar. O que eu tenho de bom em mim? Pastor, você não sabe, pastor, quantas coisas eu já fiz de errado. Você não sabe quanto eu já sofri. Você não conheceu minha mãe. Você não sabe quanto eu sofri em casa. E a minha idade, eu sou só uma criança. Eu não tenho capacidade nenhuma. Eu não tenho dom. Eu já ouvi gente falar assim: eu não tenho dom nenhum, não tenho chamado nenhum. Gente, como que você não tem chamado? Se a Bíblia deixa claro para todos: vão e anunciem o reino de Deus a toda criatura. Primeiro na Judéia, depois em Samaria, até os confins da terra, ensinando tudo que eu tenho ensinado vocês, ensinando a guardar tudo que eu tenho ensinado, e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que você não tem chamado? Eu já vi gente falar assim: ah, mas eu não tenho coragem. Mas você está certo, você tem que ter temor mesmo, porque a gente não consegue fazer nada. Mas em Deus, que medo a gente tem? Você acha mesmo que se Satanás, o príncipe dos demônios, aparecer aqui na igreja agora, ele vai ter algum poder? Meu querido, só fala assim: vai embora, em nome de Jesus, cai fora. Caiu, velho. Não tem poder algum sobre nós, porque o diabo perdeu na cruz. O que a gente cantou? A morte venceste, o véu tu rompeste e a tumba está vazia. Que poder a morte tem para segurar Jesus? Hoje nas crianças a gente aprendeu de manhã, não aprendeu? Que Jesus, quando morreu, foi para o inferno, a morte não conseguiu segurar ele. Ele fez o quê?
venceu a morte, tirou das mãos do diabo o documento que apontava que nós éramos escravos dele e colocou sobre ele dizendo que agora nós somos seus escravos. E ao invés de nos tratar como escravos, nos trata como amigos. Que Deus é esse? Gente, Deus me perdoe, eu sei que o que eu posso falar pode ser uma coisa difícil de entender, mas que Deus maluco, que doideira, um Deus todo poderoso, um ser perfeito, justo e bom, colocar a sua maior característica, que é gerar vida em um monte de seres humanos imperfeitos, confusos. A gente não sabe nem às vezes o que comprar para fazer de almoço, e Ele coloca o poder de gerar vida em nós. A primeira lição que a gente aprende é: se você se sente a mulher do poço, você não tem desculpa para começar a anunciar o reino de Deus. Se você tem rejeição, se você tem traumas, se você precisa se esconder, essa mulher se escondia, isso não te impede, porque o que te dá poder para trazer vida é o rio de água viva que Ele gera em você. Não tenha medo, não se sinta menosprezada, menosprezado. Isso é mentira do diabo, e o diabo gosta de mentir, ele é o pai da mentira. O diabo não tem verdade alguma. Ele vai dizer para você que você não pode. Talvez o diabo um dia apareça para você rindo da sua cara. Não tenha medo. Lembre que é tudo um show. A palavra fantasia, fantástico, fantasia, é uma máscara. Nada disso é real. A verdade é que a luz veio ao mundo, e aqueles que amaram essa luz, a estes Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. A segunda lição que a gente aprende com essa pregação é que quando a gente entende quem é o verdadeiro dom de Deus e que tipo de água que Ele nos dá, não existe outra opção a não ser anunciar para todas as pessoas que Deus é esse. Quem não anuncia o reino de Deus, quem não vive uma vida evangelística, não entendeu quem é o verdadeiro dom de Deus. A palavra dom é dádiva. Dom é dádiva. O primeiro dom que a gente pode pensar é a vida. Vida é dádiva. Você não conquistou sua vida, você nasceu, dádiva de Deus. Deus gerou você, é o dom de Deus. Mas qual que é o verdadeiro dom de Deus? O supremo dom, Cristo. Ele é a origem de todos os dons, Ele que ministra todos os dons, Ele que entrega todos os dons, todas as dádivas, todas as graças vêm dEle. Quando nós entendemos quem é o verdadeiro dom de Deus, o que nós temos que fazer? Se nós entendemos que Ele é o verdadeiro dom de Deus e você vive no mundo de trevas, o que você faz? Você se apaga, você se esconde. A palavra de Deus diz: não faz sentido acender uma lamparina e colocar debaixo de um cesto, acender uma lanterna e colocar debaixo da mesa. Só gente maluca faria isso. Talvez a Bíblia nos fala isso, mas talvez Jesus tenha dito: só gente doida faz isso, só gente que não bate direito da cabeça. Porque quem acende uma luz bota alto para que ilumine todo o ambiente e todos possam ver. Se eu acendi vocês é para vocês se esconderem? Vocês estão me chamando de maluco? Se o que eu fiz em vocês não é suficiente para vocês crerem que eu estou com vocês, então você duvida da minha capacidade de usar vocês? Aqueles que têm medo de errar quando estão anunciando o evangelho, duvidam do poder do Senhor. Porque se Deus disse, Dani, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, Marcos 16:18, em meu nome você expulsará demônios, curará doentes, falará novas línguas, e se alguma coisa mortífera você beber, não vai te fazer mal nenhum. Se você não acreditar nisso, Deus é mentiroso. Mas se você acredita nisso, você vive na verdade. E quem vive na verdade faz o que a verdade diz. E o que a verdade diz? Que no nome dele nós faríamos todas essas coisas, para honra e glória do nome dele. A partir de hoje, que fique claro a identidade dessa igreja. Nós estamos trabalhando um tema aqui: uma igreja 100% dizimista e fiel. Uma igreja que é fiel é evangelista. Uma igreja que é fiel, ela é evangelista. Aquela mulher foi fiel ao Senhor. E por mais incrível que pareça, gente, os samaritanos, ou seja, as pessoas que não querem nem ter contato com Jesus, por sua causa vão acolher Jesus. Jesus vai dormir na casa dessas pessoas. As pessoas vão acolher Jesus. O Davi falou profeticamente na abertura do culto. Profeticamente ele falou para o Gleidson, mas falou para a igreja inteira na pessoa do Gleidson. Mas ele falou profeticamente, ele não sabia o que eu ia dizer aqui. E ele usou a palavra de Deus. Ele falou o quê? Em nome de Jesus você vai ser luz e vai alcançar muita gente. E as pessoas vão acolher a Jesus por tua causa. É o que a gente acabou de aprender aqui, gente. Nós temos uma palavra profética, um sermão pregado e uma música que diz: sonda-me, que Deus tocou o coração de todo mundo. Precisamos de mais algum sinal para entender que nós precisamos evangelizar? O que mais está faltando para nós?
Em nome de Jesus, nós vamos jorrar rios de água viva. Nós vamos jorrar rios de água viva. E onde estivermos, as pessoas vão ver Jesus. E por mais que você diga assim, mas ninguém vai me dar crédito, ninguém gosta de mim, ninguém gostava daquela mulher, mas alguma coisa aconteceu com ela. Não sei se o rosto, se a expressão dela, eu não sei o que foi. Se foi o Espírito Santo tocando as pessoas através dela. Mas eu sei de uma coisa, uma pessoa que era indigna e que não era ouvida, converteu uma cidade por um momento na presença de Deus. Um momento. A igreja moderna vai à igreja todos os domingos. Os cristãos modernos vão à igreja todos os domingos, e parece que o objetivo dos cristãos irem à igreja todos os domingos, na igreja dos dias de hoje, é se alimentar para poder ter força para não pecar durante a semana. Gente, se você está vivendo essa vida, você é uma criancinha na fé, gente, e você precisa crescer. Se nós estamos vindo na igreja para ouvir a palavra de Deus, para sermos cheios desse rio de água viva, para anunciar o evangelho, você é maduro na fé. Você está agindo como alguém cristão deve agir. Não tem problema de você ser criança na fé, não tem problema nenhum. Você pode ser criança na fé, gente, não tem nada de errado. Mas permanecer sendo criança com o passar do tempo, nós temos algum problema, alguma disfunção. Você acha que é errado eu nascer bebê? Quando eu nasci bebê, o que o médico disse para minha mãe, para sua mãe? Parabéns, seu filho é perfeito, sem dente, careca, cego, perfeito. Claro, perfeito para aquele estágio. Naquele estágio ele estava perfeito. Mas à medida que vai passando os anos, novos estágios vão chegando. E a partir desses novos estágios que vão chegando, há novas classificações de perfeito. Com 4 anos de idade, o movimento da língua já começa a mostrar que ele tem um aparelho fonador correto. Ele pode falar as palavras erradas, mas dentro da idade, mesmo falando errado, o movimento da língua aponta que ele está perfeito. Nada de errado. Com 9, 10 anos de idade, já começa a falar tudo certo, mas ainda tem algumas dificuldades, não consegue entender algumas coisas no mundo da matemática mais avançada, mas está perfeito, ele está perfeito naquele estágio. Quando é adolescente, gente, minha adolescência foi horrível, porque eu tenho 1,90 m e meu corpo foi crescendo aos poucos, igual um monstrinho. Então eu tinha o braço esquerdo maior que o braço direito, a perna maior do que o tronco, eu cresci todo meio torto. Quem olha minhas fotos percebe que eu sou todo torto. Eu era bagunçado, era desastrado, eu caminhava, tropeçava, caía, quebrava, ainda sou um pouquinho assim. Mas como eu estava crescendo, aprendendo com um corpo que estava crescendo muito rápido, aprendendo a me localizar, eu estava perfeito naquele estágio. O que Deus espera de mim hoje no estágio que eu estou? Será que eu estou perfeito? Não tem problema de você ser criança na fé, mas se você quiser permanecer sendo criança, o reino do céu é para pessoas que são semelhantes a crianças, mas não é um reino infantil. O reino de Deus não é um reino infantil. O reino de Deus é reino de pessoas maduras. Então a partir de hoje, gente, vamos botar isso em prática. A partir de hoje sejamos uma igreja fiel. E uma igreja fiel, ela confia no seu Senhor, ela confia no poder do seu mestre. E se o meu mestre olhou para mim e disse: você vai, eu vou em nome de Jesus, porque o meu mestre não falha. Olha o que Pedro falou: se é tu mesmo que está aí, então me faz andar sobre as águas. E ele andou. E quando afundou porque ele começou a duvidar do que estava acontecendo. Porque se ele confiasse de verdade, ele abraçava Jesus em cima das águas. Se você está vivendo às vezes no evangelismo uma vida de fé, que vira e mexe você está afundando, você está perdendo os olhos do Senhor. Um momento na presença do nosso Jesus, essa mulher se tornou uma evangelista e transformou a vida de uma cidade. Um momento. Sabe o que nós precisamos hoje? Um momento na presença de Deus. Um momento na presença de Deus, Vera, e está pronto. Já podemos ser instrumentos na mão de Deus. Amém? Que possamos viver o que cantamos. Sonda-me, transforma-me, usa-me, como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado para a tua glória, quero ser usado para manifestar o teu poder, em qualquer hora, em qualquer lugar. Afinal, não é mais nem em Judeia, nem na Samaria, mas em espírito e em verdade. Amém? Se coloca de pé. Ministério de louvor, por favor. Amado Deus poderoso, santo Pai, o que nós aprendemos aqui, Senhor, com essa mulher é que não é o que somos, Deus, o que fazemos, mas os rios de água viva que são jorrados por Ti, Senhor. Pai, que possamos receber essa água viva, Deus, e jorrar para o mundo que está precisando, um mundo sedento, Deus, que precisa. Pai,
se alguém hoje se sente menosprezado, se alguém hoje se sente incapaz, mostra, Pai, que um momento na sua presença é o suficiente. Coloca em nós esse rio de água viva. Nós pedimos, Senhor, como essa mulher pediu, dá-nos essa água viva. E Senhor, nós cremos que o Senhor vai nos dar, que o Senhor já nos deu, e que nós já podemos, Senhor, jorrar esses rios de água viva, para alcançar todos que estão à nossa volta, e fazer os nossos amigos, até mesmo aqueles que nos desprezam, acolherem a Ti por nossa causa. Que grande honra, Deus, que grande glória fazer as pessoas Te acolherem por nosso intermédio. Quem somos nós, Deus, para fazer alguém Te acolher? Mas obrigado, Senhor, muito obrigado, porque em Teu nome todas essas coisas são possíveis. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amado, se você ainda não aceitou esse Jesus, você não teve esse encontro com Jesus, vem aqui na frente e diga: eu quero essa água viva. E se você já se encontrou com Jesus, você já aceitou esse Messias, você já quis isso, mas você ainda não sente que tem rios em você jorrando para a vida eterna, vem aqui para frente, porque talvez você está vivendo uma ilusão. Porque aquele que recebe Cristo, recebe o poder de Cristo. E se você recebe o poder de Cristo, todas as coisas que você faz são para aumentar a igreja, para expandir o reino de Deus. Nós vamos cantar novamente Sonda-me. Eu peço que você venha à frente, tanto para aceitar Jesus, quanto para você ser usado para a glória do nome do Senhor. Venha à frente. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, todos aqueles que vieram até a Tua presença, Senhor, possam ser cheios, completamente cheios dos rios de água viva, Deus, que jorram para a eternidade, Senhor.
Pai, que nós possamos compreender hoje quem é o verdadeiro dom de Deus, para te pedir, Senhor, água, te pedir, Senhor, que mate a nossa sede, a sede do mundo, Deus, que possamos mudar o mundo, Senhor, com esses rios que jorram dentro do nosso coração, Senhor, que nós possamos ser aqueles que não controlam esse rio, mas que deixam esse rio jorrar, Senhor, para gerar transformação nessa cidade, transformar, Senhor, gerar transformação nesse bairro, Deus. Onde quer que nós estejamos, Deus, onde quer que estejamos, gerar transformação, gerar vida, e vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que todos que estão aqui, Senhor, todos aqueles que se colocam diante da Tua presença, aceitando esse ministério, esse chamado, Deus, possam ser verdadeiros evangelistas. Todos nós somos chamados a sermos evangelistas. Não existe cristão nem cristianismo sem evangelismo, Deus. A Tua palavra deixou claro para nós, e nós queremos ser esses, aqueles que são conhecidos por proclamar o Teu reino, muito mais do que ter um adesivo no carro dizendo que Deus é fiel, muito mais do que um post no Instagram, Senhor, a nossa boca proclamando que Tu é rei, que Tu reinas sobre nós e através de nós, que o Teu reino, que a Tua cultura é que manda na nossa vida, Senhor, que os Teus propósitos, que os Teus desígnios, Senhor, são o nosso maior desejo, são a nossa maior fonte de vida. No nosso trabalho, na escola, faculdade, Senhor, onde quer que estejamos, possam ver nos nossos atos, nas nossas atitudes do Teu reino, que possam vir até essa casa e dizer: por favor, nós precisamos desse Messias, nós precisamos desse Rei, e que eles possam acolher a Ti, Senhor, muito mais do que passar pela vida das pessoas, que elas possam Te acolher, Jesus, Te acolher, Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus, essa é a nossa oração. E usa-nos, Deus, usa-nos para honra e glória do Seu nome, no santo nome de Jesus, e que nós oramos, Deus. Amém, Senhor.